Amém, meus irmãos? Amém. Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor? Amém. Quantos estão felizes e felizes de estar aqui nessa noite? Digam glória a Deus. Amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, capítulo de número 1. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus nessa casa de oração. Se o tecladista estiver aí e puder me ajudar, vai ser muito bom. Já está aqui, já, tecladista. Glória a Deus pela sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 1. Enquanto você abre a Bíblia e conta o seu texto sagrado, quero aqui ser grato a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos pastores dessa casa, pela vida da pastora Érica, que desde o primeiro contato, sempre muito receptiva, com muito carinho, muito cuidado. Louvo a Deus pela sua vida, pastora. É um prazer conhecê-la. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabenizar essas irmãs. Vocês estão lindas, parabéns. Cheias de graça, de unção. Glória a Deus por isso. Minhas irmãs, minha esposa não pôde estar aqui comigo, porque ela passou um pouco mal hoje à tarde, mas o coração dela está aqui. Ela deve estar de casa assistindo, orando. E ela mandou um abraço para vocês, amém? Eu trago o abraço também do meu pastor, pastor Adson Belo, da minha pastora, pastor Alba Belo. Estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, da supervisão, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de eu ler o texto sagrado, eu quero apresentar aqui para vocês o meu livro, Fase Não É Fim. Minhas irmãs, eu escrevi esse livro aqui em um período muito difícil da minha vida, no meu ministério. A verdade é que às vezes a gente confunde uma fase com um final. E aí quando nós confundimos os processos, nós começamos a fazer uma bagunça, a ficar extremamente preocupados. Eu escrevi esse livro, eu estava vivendo um período muito difícil na minha casa, na minha família, e Deus me deu essa inspiração. Esse livro tem alcançado diversas pessoas. Eu me inspiro na vida do personagem Jó, nesse livro, para dizer e mostrar que, por mais que difícil que seja a fase, tudo é passageiro, e que no final o propósito de Deus se cumpre para a glória do seu nome. Pós-culto, esse livro está disponível ali fora. Vai ser um prazer receber você ali, vender um livro para você. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado e abençoada, amém? Eu quero dar isso daqui de presente para a pastora Érica. Deus abençoe, pastora. Você pode aplaudir ao Senhor? Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó. Havia um certo homem de Ramataim Zafim, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do Eframita, Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla ou dobrada, porque amava, apesar de que o Senhor havia deixado estéril. Porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eu te convido a olhar para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Tem que ser a irmã mais bonita, a mais cheirosa, a mais elegante, a mais bem vestida. Tem que ser o irmão mais bem vestido. Se você não cumprimentou essa pessoa que está do seu lado, essa é a sua oportunidade. E você vai me ajudar a pregar falando assim para essa pessoa, que vai ser o tema da minha mensagem nessa noite. Diga para essa irmã, para esse irmão: nada pode tirar a identidade de uma adoradora. No meu contar de 1 até 3, você pode repetir isso? 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu ouvi um aleluia. Minhas irmãs, quando a pastora Érica falou para mim sobre o tema
desse congresso, o meu coração se incendiou para esse texto. Bem verdade é que os 66 livros que estão contidos na Bíblia Sagrada estão repartidos em duas partes. Quantas partes? Quantas partes? Duas partes. 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. Os 39 livros que estão no Antigo Testamento são livros que estão repletos de histórias magníficas, histórias importantes. São através desses 39 livros que nós vamos descobrir a essência do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E continuamente, após isso, nós vamos perceber que esse Deus permite com que se levante homens e mulheres importantíssimos que marcam a história da humanidade. Se você analisar os 39 livros do Antigo Testamento, você vai perceber que esses 39 livros estão repartidos em 4 partes. Quantas partes? Quantas partes? 4 partes. Leis, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. São separações ou divisões que vão facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão. O livro que nós lemos é o livro de 1 Samuel. Esse livro está na galeria dos livros históricos, porque vai narrar histórias de grandes homens, de grandes reis, de grandes poderes. O livro de 1 Samuel vai narrar um período de transição. Repita comigo, transição. Por que transição, Anderson? Simples. Se você perceber o texto que você está em mãos, estudando esse texto, você vai perceber que de Gênesis até 1 Samuel, o povo vivia um período da teocracia. Que é teocracia? Teodeus, cracia, governo, era o governo divino. Era o próprio Deus que conduzia o povo através de classes de 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? Quantos grupos? 3 grupos de pessoas: juízes, profetas e sacerdotes. Deus governava o povo através desses 3 grupos de pessoas: juízes, profetas e sacerdotes. Se você for estudar de forma biográfica a respeito de cada um desse cargo, você vai perceber que os sacerdotes eram responsáveis em manipular a adoração que era feita da terra e era levada até o céu. Todas as vezes que uma pessoa precisava entregar um sacrifício, ela ia até o santuário, entregava essa oferta na mão do sacerdote, e era o sacerdote que cortava o sacrifício, que aspergia o sangue sobre o sacrifício. Então o sacerdote era responsável em pegar uma adoração que era da terra e levar até o céu. Se você ler bem o texto, você vai perceber que profetas se levantaram ao longo da história de Israel. Os profetas, diferente dos sacerdotes, eram responsáveis de pegar uma comunicação que vinha do céu para uma terra. Os juízes, diferentemente dos sacerdotes e dos profetas, eram homens e mulheres que Deus levantava em períodos de crise, como heróis e heroínas, para mudar um tempo e uma nação. Você lembra quando Deus levantou a juíza Débora para governar no meio do caos? Porque você pode até não ter nascido com uma linhagem sacerdotal, você pode até não ter nascido com uma linhagem profética, mas se você se permitir ser moldada por Deus, você pode se levantar como uma juíza nesse tempo, para transformar uma nação e esse povo para esse tempo, para a glória de Deus. 1 Samuel vai narrar um período importante, porque é nesse livro, a partir do capítulo de número 8, que o texto bíblico vai dizer que Deus permite com que o povo saia da teocracia e entre para o período da monarquia. Se você ler o texto bíblico, você vai perceber que no capítulo de número 8 é Samuel que governa o povo, sendo um juiz de Deus, sendo um sacerdote de Deus. Só que o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, é o seguinte, dai-nos um rei, porque as outras nações têm reis. Se você conhece o texto bíblico, Samuel vai entrar no seu quarto e vai chorar, entristecido. E Deus vai responder a oração de Samuel dizendo: Samuel, não se preocupe, porque o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. A partir disso, Deus permite que um rei se levante em Israel. O primeiro rei, Saul, reinou durante 40 anos. O segundo rei, Davi, reinou durante 40 anos. O terceiro rei, Salomão, reinou durante 40 anos, tratando 120 anos do reinado unificado em Israel. Mas você vai perceber que Deus se sentiu recusado. Deus se sentiu recusado. Mas se você ler Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo número 14, diz que Deus já sabia que quando o povo entrasse na terra prometida,
ele daria reis segundo o seu coração. Mas em 1 Samuel, quando o povo pede um rei, Deus se entristece, sim ou não? Você já se perguntou por quê? Porque não era porque o povo queria um rei que Deus se entristeceu, e sim foi a motivação do povo: dai-nos um rei, porque as outras nações têm reis. O povo queria se equipar aos fariseus, aos cananeus, aos jebuseus, querendo reis físicos, terrenos. Mas nós não nascemos para ser como os povos vizinhos. Nós não nascemos para ter reis como os outros povos têm. Nós nascemos para ter uma identidade, uma personalidade em Deus. Você pode levantar uma das suas mãos que eu preciso liberar uma palavra. Deus está dizendo que a igreja, Jesus é a fonte da água viva, não perderá sua identidade, não perderá sua característica. Nós continuaremos servindo a Deus, sendo devoto a Deus, se entregando a Deus, porque nós temos uma identificação com o nosso Senhor. Ouviu? Glória a Deus. É no livro de 1 Samuel que grandes transições vão ser marcadas. Reis vão errar, guerras vão ser vencidas. Só o que me chama a atenção é que antes de o texto bíblico, o autor do livro, falar das guerras exteriores dos reis, ele começa falando de uma guerra interior, de uma família. É como se o autor bíblico estivesse dizendo: antes de nós se preocuparmos com as guerras externas, nós precisamos se preocupar com as guerras internas, com a nossa casa e com a nossa família. Antes do autor bíblico falar de que Davi derrotou Golias, reinou em Israel, de que Samuel reinou, o texto bíblico está apresentando uma família, porque para Deus a principal motivação na terra continua sendo os lares. A sua casa é mais importante do que qualquer porta de emprego que Deus possa abrir para você, minha irmã. A sua família é mais importante do que qualquer salário alto que Deus possa dar para você. E Deus me trouxe aqui para dizer nessa noite: eu continuo trabalhando no meio das casas, continuo trabalhando no meio dos lares. Eu tenho propósito com as famílias. O autor não começou falando a respeito de guerras externas. O autor primeiro começou falando a respeito de uma Por que é que nós se preocupamos muitas das vezes mais com aquilo que acontece fora do que com aquilo que acontece dentro? Você já percebeu e já conheceu diversas pessoas que se preocupou muito em vencer fora, em crescer fora, em ter o melhor emprego fora, em obter o melhor cargo no trabalho fora, e deixou de se preocupar com as coisas do lado de dentro, com a família, com os filhos, com o lar? Só que Deus está dizendo: a nossa maior guerra não é o nosso emprego. A nossa maior guerra não é a nossa faculdade. A nossa maior guerra é a nossa casa. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a família, irmãos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha o texto bíblico dizendo que havia um certo homem de Ramataim Zofi, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Teu, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Oh, meu Deus do céu. Se nós lemos esse texto com a nossa ótica atual, nós perdemos a essência do texto. Porque naquela época a poligamia era algo permitido. Ter mais de uma esposa naquela época era algo permitido. Nos dias atuais é só a sua esposa. Casou, vai para sempre com ela. Só que naquela época um homem poderia ter mais de uma esposa de acordo com a sua condição financeira. Lembra quando o texto bíblico diz que Salomão teve mais de 500 mulheres? Porque era rei, tinha muita condição monetária. Só que o texto bíblico está falando de um homem chamado Eucana. Pela quantidade de mulheres que Eucana tinha, dá-se a entender que ele era um homem simples, que não tinha muito recurso, muito dinheiro. Só que Eucana tinha família. O texto bíblico diz que esse Eucana era casado com duas mulheres. Quantas mulheres? Quantas mulheres? Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E é interessante porque o versículo de número 3 já vai trazer a ideia principal dessa casa. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Meus irmãos, quando eu li isso daqui em casa, o meu coração se incendiou. Porque o que vai fazer com que a nossa identidade em Deus seja evidenciada
é o tanto que nós suportamos o nível de provas e provações nessa terra. O texto bíblico diz que Eucana é das montanhas de Ramataim Zofim, uma casa simples. Ele é casado com uma mulher chamada Ana, com outra chamada Penina, e o texto já vai identificar, pastora Érica, que Penina tem filhos e Ana não tem. E é interessante, porque quando nós não conseguimos ter aquilo que nós almejamos, qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso nível de intensidade quando Penina tem aquilo que eu quero ter? Quando Penina conquistou aquilo que eu sonho conquistar. O texto bíblico começa dizendo que Penina tem filhos e Ana não tem. Quem é você quando você não tem aquilo que você deseja? Qual é o seu grau de comportamento quando você não consegue almejar ou conquistar aquilo que você sonha? Tem gente que ao longo da caminhada cristã, por não conseguir conquistar aquilo que deseja, perde a identidade. Aí a Bíblia diz que Penina tem e Ana não tem. Só que Eucana não ama Ana por aquilo que Ana tinha. Não, vou repetir. Eucana não ama Ana por aquilo que Ana tinha, porque o texto bíblico diz que Eucana amava tanto Ana a ponto de dar porção dobrada para ela. Eu vi uma mão levantada e eu vou liberar uma palavra com autoridade. Você pode levantar suas duas mãos para o céu aí, irmã? Que eu estou sentindo graça para liberar sobre a vida de alguém. Talvez você entrou nessa festividade, chegou nesse congresso com o coração pesado, porque alguém tem aquilo que você ainda não tem. Alguém já conquistou aquilo que você ainda não conquistou. Alguém já chegou aonde você ainda não chegou. Só que o céu me trouxe lá da Vila Maria para dizer para alguém que Deus não te ama por aquilo que você produz. Deus não te ama por aquilo que você conquistou. Deus não te ama pelo salário que você recebe. Deus te ama porque Ele tem graça sobre a sua vida, e você é maior do que qualquer tipo de coisa que você possa oferecer. Bate na mão de alguma irmã, hein? Bate na mão de alguma irmã e fala para essa irmã: Deus te ama acima daquilo que você oferece. Olha o texto bíblico dizendo, versículo número 3: todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Então olha para cá. Eucana é casado com Penina e com Ana, sim ou não? Penina tem filho, sim ou não? Ana não tem, sim ou não? Só que o texto bíblico diz que o fato de Ana não ter filhos não impedia de subir para Siló. Não, vou repetir. O texto bíblico diz que o fato de Ana não ter gerado não o impedia de subir até Siló para oferecer sacrifício. Porque a identidade de uma adoradora não é proclamada quando a adoradora gera. Uma identidade de uma adoradora é evidenciada quando mesmo com a porta fechada, quando mesmo com a madre cerrada, quando mesmo com o desemprego na porta, quando mesmo com a enfermidade na saúde, continua chegando no santuário em Siló para oferecer sacrifício. Levanta suas duas mãos aí, irmã, o mais alto que você puder, porque eu estou pregando aqui nessa noite para uma multidão de mulheres que talvez ainda não gerou, talvez ainda não conquistou, talvez ainda não recebeu, mas olha você aqui nesse congresso, linda, bem vestida, maquiada, e Deus está dizendo: essa é a sua oportunidade de oferecer sacrifício, essa é a sua oportunidade de oferecer uma adoração. Deixa eu ver quem veio adorar aqui nessa noite. Deixa eu ver se as guerreiras vieram glorificar a Deus aqui nessa noite. Deixa eu ver se as adoradoras já chegaram nessa casa, porque Deus está dizendo: entrega sacrifício. Alabaia tu que labaia. Ana não tem filhos, mas todos os anos, quando Eucana decide subir até Siló para oferecer, ela está atrás do marido. Porque tem gente, pelo fato de não ter recebido, faltou no congresso. Tem gente, pelo fato de não ter
conquistado faltou na festividade. Mas Ana está subindo com Eucana e dizendo: eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me entregar. Não. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me entregar. Se a minha madre continuar fechada, tudo bem. Eu estou em Siló, estou oferecendo sacrifício, estou queimando incenso, e o diabo está perdendo mais uma aqui nessa noite, porque o céu está dizendo: haverá uma multidão de mulheres que continuarão entregando, mesmo se tudo der errado na terra. Tem algo sendo provocado no céu. O baterista está aí, Vanão? O baterista está aí? Vem, baterista, vem pregar comigo. Então olha o texto. Penina tem filhos, Ana não tem filhos. Só que todo ano a Ana está subindo. Pela ótica natural seria: se nada aconteceu na minha vida, esse ano eu não subo. E das 7 festas judaicas, no mínimo 3 era obrigatório todo judeu ir. Pesach, Shavuot, Sukkot, Páscoa, Pentecostes e trombetas. Então olha para cá. Ana não subia com Eucana uma vez no ano. Ana subia com Eucana no mínimo 3 vezes ao ano. Porque a intensidade que eu entrego quando eu não recebi vai provocar um milagre na oportunidade quando eu for receber. Você pode balançar na mão de uma irmã e com muita educação falar para ela: está preparada para deixar tudo nessa festividade? Oh, aleluia. Versículo número 3. Todos os anos esse homem subia à sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. 12 exércitos. Lá, Ofni e Finéas eram os 2 filhos de Eli e eram sacerdotes do Senhor. Olha o texto, versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava a porção à sua mulher Penina e a todos os seus filhos. Mas a Ana, vou repetir, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor havia deixado estéril. Então olha para cá. Quem havia deixado o ano estéril? Quem havia deixado o ano estéril? Deixa eu te explicar uma coisa. Naquela época, para uma mulher ter filhos era muito mais importante do que nos dias atuais. Uma mulher, quando não gerava, era considerada falida, infrutífera. Para a mulher ter filho naquela época significava que o seu ventre, a sua casa, era abençoada. Isso era tão importante, mas tão importante, de quando uma mulher não gerasse, quando o marido morria, essa mulher não tinha sustento, porque a mulher não podia trabalhar, ficava mendigando. Então, para uma mulher ter filho na época, significava uma bênção presente e uma bênção full. Mas quem tinha deixado ela estéril? Você percebe que às vezes Deus vai me impedir de realizar um sonho? Você percebe que às vezes Deus vai te impedir de realizar alguns sonhos? Quantas coisas, irmãs, ao longo desse ano você orou, você clamou, você entrou no propósito de oração, você fez campanha, mas não aconteceu. Porque existem momentos na vida que Deus decide fechar a madre. Só que eu tenho uma palavra de Deus: o mesmo Deus que fecha. Não. O mesmo Deus que fecha. Você pode levantar as suas mãos para o céu. Que eu estou eu estou sentindo tanta autoridade da parte de Deus aqui, irmã. E eu estou pregando para alguém e eu vou profetizar com os meus 2 olhos abertos e sem medo de errar. Não se preocupe com aquilo que deu errado até hoje, porque o mesmo Deus que fecha a madre tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E o meu Deus se lembra das suas servas. Será que tem alguém para reagir na palavra de Deus aqui? Será que tem alguém para fazer barulho de adoração? Deus está dizendo: eu me lembro. Deus havia fechado a madre. E existe uma frase célebre: Deus não nos dá uma prova maior do que nós possamos supor. Se está fechada, porque você aguenta.
Mas pregador, por que é que Penina tem e eu não tenho? Porque Deus decidiu escolher você. Pregador, por que é que Penina chegou depois e conquistou primeiro? Porque Deus decidiu escolher você. Mas pregador, por que é que tem gente que chegou na empresa depois de mim e foi efetivada primeiro? Deus escolheu você. E Deus tem compromisso e responsabilidade com quem escolhe. Não, pastor Érica, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se elas vão dar glória a Deus nisso daqui. Porque nome no Antigo Testamento traz a ideia de personalidade, sim ou não? Vocês foram embora, irmãs? Sim ou não? Sim. Nome naquela época trazia peso espiritual. Sabe o que o nome Eucana significa no hebraico? Deus possui. Sabe o que o nome Penina significa? Joia, pedra valiosa. Mas sabe o que o nome Ana significa? Graça, ou agraciada. Então olha para cá. Deus possui a joia e a graça. Mas existem momentos na vida que Deus não escolhe a quem tem joia. Existem momentos na vida que Deus escolhe quem tem graça. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmã, que eu vou liberar sobre a vida de alguém com os meus dois olhos abertos. Talvez tem gente melhor do que você, talvez tem gente mais capacitada que você, talvez tem família mais bem acomodada que você, mas Deus decidiu escolher a sua casa, Deus decidiu escolher a sua família, Deus escolheu a sua vida, e Deus está dizendo: eu estou à procura das graciosas aqui nessa noite. É muita joia, é muita penina. Só que existem momentos na vida que Deus precisa da Ana. Porque Ana pode não ter a joia que Penina tem, mas tem a graça que Penina não tem. Você já percebeu que tem gente que tem mais do que você, mas é menos feliz do que você? Porque não é sobre aquilo que eu tenho, é sobre o Deus que eu sirvo. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Alabaia, porque labassúria. Você pode levantar suas duas mãos para o céu? Aleluia. E pelo menos por 30 segundos dizer glória a Deus e aleluia. Por pelo menos 30 segundos entregar a sua melhor adoração, seu melhor louvor. Por pelo menos 30 segundos derramar lágrimas no altar. Porque Deus está dizendo: eu não estou à procura de penina, eu não estou à procura de joia, não estou à procura de ouro, não estou à procura de seguidores. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito. Será que tem aqui? Será que tem aqui? Eu vou te dar 30 segundos para você encher essa casa de adoração, porque Deus está dizendo: a graça, a graça, a graça, a graça. Oh, aleluia. Então olha para cá que eu já vou concluir. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor havia deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava, e ela chorava, e não comia. Então olha para cá, irmãs. Você lê o texto comigo. Todas as vezes que Eucana subia com a sua casa, Penina começava a provocar Ana. E não só provocava Ana, Eucana, mesmo sendo um homem que não tinha tanto recurso, dava porção para Penina, todos os seus filhos e filhas, mas para Ana dava uma porção dupla.
Você já percebeu que tem gente que tem o que você não tem na terra, mas não conseguiu acumular aquilo que você já acumulou no céu? Aí a Bíblia é clara dizendo: todos os anos em que eles subiam à casa do Senhor, Penina começava a irritar. O texto não diz que irritava em casa, nos dias naturais. Irritava quando porque Penina sabia que o maior ambiente para abrir madre fechada Então posso eu liberar algo sobre a sua vida e sobre o seu coração? Você está no lugar certo, irmã. Você está no ambiente certo, irmã. Esse ambiente é um ambiente especialista para que os médicos dos médicos, os doutores dos doutores, o advogado dos advogados, o desembargador dos desembargadores, e Deus está dizendo: se prepara, porque antes que o ano acaba, eu vou fazer algo extraordinário e vou mudar a história da sua casa. Penina irrita a Ana na subida, porque sabe que se ela não chegar lá irritada, só com o coração para adorar, alguma coisa muda. Você sabia que o nível de entrega que você tem pode mudar a história da sua casa? Eu vou abrir um parênteses e já volto para cá. Lembra em Lucas, livro de doutor Lucas, capítulo número 1, quando o texto bíblico vai dizer a história de Zacarias e Isabel? Lembra disso? Zacarias era o que? Sacerdote da 8ª turma, turma de Abias. Isabel, a sua esposa, era estéril e não podia gerar. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó: e ambos eram retos, íntegros ao Senhor e avançados em idade. Isso me chama muita atenção, porque Zacarias é sacerdote, sim ou não? Servia no templo continuamente. Só que o fato de servir no templo não impedia a casa dele de passar por provações. Só que essas mesmas provações que Zacarias passava em casa não tirou dele o intuito de continuar servindo no altar. Isso é tão poderoso, irmão, que dia após dia, ano após ano, Zacarias vai para o templo e deixa Isabel em casa estéril. Só que o texto bíblico diz que um dia cai-lhe a sorte de Zacarias entrar no santuário para oferecer sacrifício. Olha para cá que eu vou explicar para você dar um glória a Deus gostoso. Naquela época, um sacerdote, o pastor sabe disso melhor do que eu, entrar no santuário, né, pastor? Para oferecer sacrifício era algo especial. Tinha sacerdote que morria e não tinha essa oportunidade. Só que Zacarias é abençoado por Deus, porque todo aquele que continua entregando quando tudo está dando errado, cedo ou tarde, a sorte de Deus muda e um novo tempo chega. Vou liberar sobre a vida de alguém. Se prepara, porque se você não mudou o nível da sua entrega, mesmo com a porta fechada, mesmo com o salário abatido, mesmo com a despesa sem de alimento, é Deus dizendo: é noite de eu mudar a sua sorte, trazer um novo tempo, eu vou abençoar você. Só que olha para cá, oh aleluia, caiu a sorte de Zacarias entrar no templo, sim ou não? Então imagina, Zacarias avançado em idade, velhinho, alegria. O texto bíblico diz que o sacerdote no livro de Levítico, quando entrava no santuário, tinha que oferecer tanto sacrifício a ponto dele mesmo desaparecer. Porque se o sacerdote entrasse no santíssimo lugar e não queimasse incenso suficiente, Deus matava ele no santíssimo lugar. Então aquele momento, aquele ambiente, era um ambiente de entregar. Lembra da música? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe ver? Lembra dessa música? É sobre isso. Quando o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, ele tinha que entrar oferecendo em adoração. Só que o texto bíblico diz, irmãs, que enquanto Zacarias está oferecendo o sacrifício, queimando incenso, dando glória, dando aleluia, um anjo apareceu do lado direito para ele e disse: Zacarias,
eu ouvi as suas orações. A sua mulher Isabel vai gerar. Mas olha para cá, irmãs. Pastora Érica, se quando o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, ele não podia pedir nada, qual foi a oração que Deus ouviu de Zacarias? Imagina Zacarias ano após ano orando para Deus abrir a madre, e Deus não abriu. Mas foi justamente no dia que Zacarias entrou só para oferecer, que Deus decidiu, alabaia, toquelabassúria, materializar aquilo que ele estava pedindo há muito tempo. Você pode levantar suas duas mãos para o céu, irmã? Oh, aleluia, porque isso aqui é um ambiente de glória, é um ambiente de graça, é o 4º simpósio de mulheres, e Deus está dizendo, a ferramenta para receber é entregar alguma coisa, e se você trouxe glória a Deus e aleluia, essa é a sua oportunidade de oferecer incenso, porque Deus está dizendo, eu vou fazer. Quando Zacarias entrou para oferecer, o céu decidiu entregar para ele. Porque quem não muda a sua identidade no meio das perdas, recebe ganhos grandiosos da parte de Deus. Você lembra do texto? Zacarias é avançado em idade, sim ou não? Aí o anjo apareceu do lado direito do altar e disse, Isabel vai gerar. Só que Zacarias sorriu e não acredita. Não acredita. Aí o texto bíblico diz assim, ó, porque você não creu, vai ficar? Porque é melhor você de boca fechada. E a promessa de Deus se concretizando, do que você com a boca aberta, descredibilizando aquilo que Deus falou. Zacarias está com a boca fechada. Só que a barriga de Isabel está a crer? Porque quem está num ambiente de entrega, irmão, não precisa ir para a rede social, não precisa ir para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, é boca fechada e promessa sendo gerada. Deus está dizendo, não se preocupe com a penina, continua com a boca fechada. Não se preocupe com as afrontas, continua com a boca fechada, porque enquanto você estiver com a boca fechada no lugar que te oprime, mas com a boca aberta no lugar que te liberta, eu farei abundantemente mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Você pode segurar na mão dessa irmã aí, na mão dessa irmã, balançar a mão dela e dizer assim, vamos entregar, porque a nossa identidade não será mudada. Nós cremos no Deus que nós servimos. Deixa eu ver quem veio entregar alguma coisa. Deixa eu ver quem veio entregar alguma coisa. Deixa eu ver quem veio fazer o diabo passar mal. Porque o céu está dizendo, recebe graça de Deus. Vou concluir. Versículo número 7 do capítulo 1. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, o seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ele sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a sua alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor,
por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então olha para cá, irmão. Ana está com a alma amargurada, sim ou não? Está triste. Não comeu, não bebeu, mas foi para o santuário. Ela chega desesperada no santuário. O texto diz que ela se encurva e chora, e só o seu lábio se mexe, a ponto de nenhuma palavra sair da sua boca, do grau nível de amargura que ela estava. Só que Ana foi para o lugar. Não importa como você chegou aqui. O que importa é que você chegou aqui. Só que essa Ana é uma irmã doida, irmãos. Ela é doidinha da Silva. Sabe por que ela é doidinha da Silva? Porque o texto bíblico vai dizer que ela fez um voto. Só que olha para cá. Segundo a cultura da judaica, para um voto ser concretizado, ele precisava ser feito na presença de testemunhas, em voz alta. Só que Ana chega no santuário chorando, com lágrimas, e faz um voto entre ela e... Sabe o que o Ana está dizendo? Eu vou quebrar todos os protocolos. Eu vou quebrar todas as estatísticas. Porque a lei diz que só é concretizado desse jeito. Mas como eu conheço o Deus que eu sirvo, eu vou fazer uma aliança com Ele, e eu sei que Ele vai me responder. Eu preciso liberar algo sobre o coração de alguém. Porque alguém olhou para você, irmã, e disse: só vai dar certo se fazer assim, só vai dar certo se fazer assado. Só que Deus trouxe um jovem pregador nessa noite para dizer que eu sou um Deus que quebra protocolos e crio aliança com quem faz voto comigo. Ela fez um voto. Ela disse assim, se o Senhor me der, eu devolvo. Se o Senhor me der, eu devolvo. Quando isso aconteceu, na hora, Deus assinou embaixo. Porque naquela época, tinha muitas mães com os filhos, sim ou não? Mas nenhuma mãe com filho para entregar. E deixa eu te explicar como estava a cultura na época, para você dar um glória a Deus e entender o contexto. Quem estava sendo sacerdote em Israel naquela época em Siló, era um homem chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que manipulavam o sacrifício ou o santuário de forma inadequada. Se você ler o capítulo de número 2, você vai perceber que a crise em Siló está tão grande, que quando alguém chegava com sacrifício para entregar, Ofni e Finéias garfava a parte que era de Deus para eles. A crise em Siló é tão intensa, que Ofni e Finéias se relacionam sexualmente com as moças na porta do santuário, do templo. Então o sacerdócio em Siló está quebrado. Não tem mais santidade, não tem mais presença, não tem mais adoração. Pensa quem subia para Siló anualmente 3 vezes ao ano, entregar um sacrifício, dizendo, a gente vai levar o sacrifício, só que Ofni e Finéias vão garfar para eles. A gente vai entregar uma oferta, mas é capaz de Eli e seus filhos pegar a oferta para eles. Então a casa de Eli está pegando aquilo que é de Deus para eles. E é por isso que Deus fechou a madre de Ana. Porque Deus fechou a madre de Ana para abrir no tempo certo. Se Deus fechou algumas coisas na sua vida, é porque Ele está mudando a sua mentalidade. Porque muita gente tem filho, mas só Ana gerou um profeta. Muita gente tem criança correndo em casa,
Mas só Ana preferiu ter a criança correndo no templo do Senhor. E eu estou liberando uma palavra sobre a vida de alguém, que aquilo que Deus vai te entregar não será mais não será mais uma estatística, não será mais uma unidade. Aquilo que Deus vai te entregar por esses dias será inédito, será revolucionário. Se prepare para gerar algo extraordinário, porque aquilo que Deus fará através da sua vida vai mudar uma geração inteira. A madre estava aberta, fechada, até o dia que ela decidiu orar. E quando ela orou, disse: se o Senhor me der, eu vou te entregar. Só que lembra que a rival Penina tem filho, sim ou não? O voto que Ana fez foi no mínimo maluco. Porque no voto dela ela ia gerar, só que ela ia no voto dela ela ia até gerar, só que aquilo que ela gerasse não seria dela, seria de Deus. Então imagina a Ana gerando, porque depois que ela orou, Deus abriu a madre dela. E pastora Érica, quando o bebê nasceu, ela desmamou o menino, levou até o santuário e entregou para ele. Agora pensa comigo, os vizinhos olhando e dizendo: essa Ana é doida. Tantos anos sem ter filho, e quando ganhou decidiu entregar no altar. Só que a Bíblia diz que depois de Samuel, mais filhos. Você não pegou isso daqui. Mais filhos e mais filhas nasceram daquele mesmo ventre que estava fechado. Você pode levantar suas mãos para o céu que eu vou liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Não fica triste com aquilo que você tem derramado no altar hoje, porque alguém está olhando e está dizendo: para que é investir tanto? Para que ser tão crente assim? Para que tantos dias de congresso? Para que ensaiar tanto? Para que cantar tanto? Para que orar tanto? É tanta entrega para nada. Só que na medida em que nós entregarmos aqui, o céu vai decidir abrir as coisas lá, e haverá mudança, transformação, haverá coisas grandiosas da parte de Deus. Você pode balançar uma irmã e dizer para essa irmã que está do seu lado: se prepara, porque aquilo que você vai entregar vai ficar pequeno comparado àquilo que o céu vai te retribuir. Se prepare para gerar abundantemente mais. Oh, aleluia. Repita comigo: Ana gerou e entregou. Só que o texto bíblico diz que ela acredita tanto naquilo que ela entregou, que anualmente ela costurava uma túnica e levava para Samuel. Sabe o que ela está dizendo? Eu só não vou gerar e entregar, eu vou investir naquilo que o céu me entregou. Aí o texto bíblico diz, capítulo de número 2, versículo 26. E o menino Samuel crescia, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Mas Ofni e Finéias são pecadores, sim ou não? São profanos, sim ou não? Só que Samuel crescia na presença de Deus e na presença dos homens. Porque aquilo que você vai gerar não será contaminado
não será motivado pelas coisas do ambiente, mas aquilo que você vai gerar, independente da dificuldade, independente da prova, independente da luta, vai continuar crescendo, se desenvolvendo e vai chegar aonde Deus quer que chegue, irmão. Você pode fechar seus olhos aí que eu quero orar. Feche seus olhos aí. Curva a sua cabeça. Aleluia. E esse é o momento de você entregar. Alabaia, suquelabaia. Aleluia. Esse é o momento de você entregar, nem que seja com lágrimas, com amargura na alma que às vezes nem consegue falar. Mas Deus conhece o seu coração, minha irmã. Deus te conhece além da maquiagem, além do cabelo bem feito. Deus te conhece além do vestido na paleta de cores, do salto combinando. Deus conhece as suas aflições mais íntimas, as suas dores mais ocultas. Alabaia, tuquelabassúria. E Deus está dizendo nessa noite: entrega nas minhas mãos, salaia, suquelabaia, derrama no meu altar, porque aquilo que você não pode resolver eu resolvo, aquilo que você não pode fazer eu faço, a porta que você não pode abrir eu abro, a cura que o remédio não pode trazer eu trago. Deus está dizendo que Ele veio ouvir o clamor da serva Ana e veio atender a oração de alguém. Alabaia, tuquelabassúria. Ainda com os olhos fechados e com a cabeça curvada, eu quero chamar aqui na frente só você, minha irmã. Só você que precisa desse milagre como Ana precisava, que eu quero orar por você. Pregador, eu faço tudo certo, mas tudo dá errado. Corre que eu quero orar. Já chegou a primeira aqui. Isso, irmão, quebra o protocolo mesmo, vem. Se amarra no altar de Deus, vem. Oh, aleluia. Vou esperar você chegar, vem. Isso com lágrimas nos olhos mesmo. Porque alguém disse: a sua casa nunca vai dar certo, a sua família nunca vai dar certo. Para que manter essa identidade em Deus se nada muda? Nós estamos no ambiente certo. Isso aqui é um ambiente de lágrimas, isso aqui é um ambiente de colheita. E não existe nenhuma lágrima derramada que o nosso Deus não possa atender. Corre para o altar de Deus. Corre para o altar de Deus, eu espero você. Alabaia, tuquelabassura. Corre para o altar de Deus para quebrar protocolos. Porque Deus está dizendo: só pode viver a transformação quem quebrou o protocolo. Só pode viver a transformação quem derramou o cântaro. Vem, isso, irmã. Isso, vem chorando mesmo. Isso. O melhor lugar para coletar suas lágrimas não é na terapia com o psicólogo. O melhor lugar para derramar as lágrimas não é conversando com a melhor amiga, com o melhor amigo. O melhor lugar para entregar tudo é no altar de Deus. E Deus está dizendo através do meu coração: vou eu fazer ainda por esses dias uma obra tão grandiosa, que quando acontecer, alguém vai testificar dizendo: verdadeiramente o Deus que você serve é fiel. E alabaia, sulebaia, sui. Isso. Alabaia, suquelabaia, terlebaia, su. Aleluia. Aleluia, entrega tudo. Seja renovada pelo Espírito Santo de Deus. Seja renovada pela presença do Espírito Santo de Deus.
Seja impactada pela glória que vem da parte de Deus. Porque o céu está dizendo: não existe penina capaz de paralisar aquilo que eu tenho para a tua história. Alabaia tu que labassúria. Oh, alaia surrelabaia tu que lebeia. Não existe penina capaz de paralisar aquilo que eu tenho para a tua história. Oh, aleluia. Aleluia, derrama no altar. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Céu descer. Deixa o 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 céu descer. Aleluia.